outra falha imensa que a gente viu acontecendo com muita frequência. Eu não sei por quê, mas muitos profissionais deixam uma grande quantidade de recursos parado para o último mês. Isso é um erro gravíssimo para obras financiadas, porque o último mês, para liberar a última parcela do financiamento, você precisa estar com o habite emitido e a construção averbada em cartório. Isso tem um prazo. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão, vocês estão no podcast Obras à Frente. Hoje eu importei um convidado diretamente de Sales Oliveira, o Maurício Brandão. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço, primeiramente, pela oportunidade, Estou muito feliz, muito animado e bora colaborar com o pessoal aí. Bora lá. E hoje, com certeza, nós vamos descomplicar a obra financiada. Esse é o tema do podcast de hoje, por isso que eu trouxe ele, que é um cara especialista nessa área, trabalha com isso, estuda isso, vive isso 24 horas por dia, respira isso. E você que está assistindo o podcast pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber as notificações de todo episódio novo que for lançado. O podcast, ele lança um novo episódio todas as quartas-feiras. E dele participam vários convidados. Então, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, imobiliárias, construtoras, enfim, trazendo vários assuntos sobre a nossa área. E também você pode acompanhar mais coisas sobre o podcast, dar suas sugestões e acompanhar mais outros assuntos através do meu Instagram, pedromaranhão.engenheiro. Bom, vamos parar do momento merchan, começar a dar um andamento no podcast. Bora Tenho lá. certeza que esse é um dos assuntos que mais me foi solicitado, né? Abri uma caixinha de perguntas esses tempos atrás. Então, o que mais me foi solicitado sobre financiamento bancário. Eu acredito que é uma grande dúvida tanto dos clientes, então nós vamos abordar tudo isso dessa maneira, né? Sim. Tanto dos clientes quanto dos engenheiros, construtores que estão fazendo suas primeiras obras. Investidores. Então, muita gente, devo pegar o meu dinheiro todo e investir no imóvel para construir? Como que funciona isso? Quem que eu procuro primeiro? Enfim, nós vamos passar todo esse panorama para o pessoal. Mas, Maurício, muito obrigado mesmo por topar participar do nosso podcast. De fato, é muito importante essa troca que a gente tem. Eu Sim. tenho certeza que se eu aprendo muito, imagina a pessoa que está ali do outro lado, às vezes que está se formando agora, né? Está tendo o primeiro contato. Cara, como eu gostaria que eu tivesse um programa desse na minha época de faculdade, né? Na minha época que eu me formei, que cheguei, como dizemos, barriga verde no mercado, não sabia nada, não sabia por onde começar. Sim. Mas, então hoje sim, a gente tem essas possibilidades, né? A tecnologia nos possibilita muita coisa. Então, muito bom que a gente tenha essa oportunidade. Com certeza. Então, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouco da tua trajetória aí. Falar que você é de Sales Oliveira. Sales Oliveira é uma província de Orlândia, que é a metrópole do interior de São Paulo. Eu vou ter que aceitar e engolir essa, né? Cara, isso aí era piadinha que acontecia no ensino médio. Agora eu tô aqui, o cara me mandando essa aqui também. Mas tudo bem, é verdade, vou fazer o quê? Vou negar os fatos. Ei, cara, mas vamos lá. Bom, primeiramente, novamente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, estou muito feliz. Recentemente, aí, eu tive a oportunidade de fazer 2 lives com 2 das maiores referências em financiamento habitacional do país. Uma delas, o Eduardo Augusto, né, que é um engenheiro de Uberaba, e a outra, Uberaba, Minas Gerais, né, e a outra com o Cleiton Dessá, um engenheiro lá de Santa Catarina. E, enfim, posso dizer assim, os meus mentores nesse segmento. Eduardo Augusto e Cleiton Dessá. Eduardo Augusto e Deixa eu anotar aqui Cleiton Dessá. para eu mandar o boleto para eles depois. Manda pelo lá, merchan. porque, ó, meninos, vocês estão me devendo uma aí depois dessa, hein? Aí, ó. Mandar o boletim do merchan depois.
Mas enfim, eu tive essa experiência, né, de fazer as 2 lives aí a convite de ambos, foi muito bacana, e acompanhando aí, né, os podcasts do Pedro, ele fez um recentemente com o Gui Davi, que eu achei muito bacana, e me coloquei à disposição, né, Pedrão? Foi dessa maneira, né? Eu achei muito legal até da forma como você falou, que o melhor momento é aquele que você está disposto para participar. Né? Então, eu estou aqui hoje muito feliz de poder contribuir, espero poder colaborar. Como o Pedro citou, né, na nossa época de faculdade, né, longe de ter uma oportunidade maravilhosa como essa. Né? Até para o pessoal que está do outro lado aí, ele ter a oportunidade de ouvir, de repente, um insight, uma ideia, qualquer coisa do tipo, dele poder pausar ali, anotar, não tem que ficar falando, professor, volta lá, não, você mesmo tem essa tecnologia a seu dispor, então vamos fazer o melhor possível aqui para poder ajudar quem tem interesse em entender um pouco melhor sobre esse mercado, né? E como nós citamos aqui na abertura, isso é voltado não somente aos profissionais, né, engenheiros, arquitetos, correspondentes bancários também, né? Porque os caras, eles entendem a parte dos juros, de contrato e tudo mais, e às vezes, como usando o mesmo termo que o Pedro falou, são meio barriga verde ali na hora que você parte para a obra, né, financiada propriamente dita. Eles ficam muito dependentes dos nossos conhecimentos. Quando, da mesma forma que a gente envolve um pouquinho na área deles, é importante eles envolver um pouquinho na nossa área também. Né? Então, é voltado a engenheiros, arquitetos, correspondentes, corretores e clientes, né, possíveis pessoas que têm interesse em estar construindo a casa própria dessa maneira, e investidores também. Né? E, bom, vou começar falando um pouquinho do início da minha trajetória, né? Como que o Maurício se desenvolveu ali no mercado de obras financiadas. Como qualquer empresa, né, que você pegar aí a história, foi pequenininho, né? Com certeza a maioria das pessoas já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, né? Recentemente, no governo anterior, foi atualizado para Casa Verde e Amarela, agora assumiu aí o atual presidente que criou o programa Minha Casa Minha Vida, ele voltou ali, rebobinou a fita, voltou ali, e assim, simplesmente mudou apenas o nome, né? O programa, a única coisa que mudou nas duas situações foi o nome. Enfim, o primeiro contato que eu tive, eu até falei recentemente nos meus stories, numa caixinha de perguntas que me fizeram também, foi através de uma cliente, chegou no escritório, na primeira sociedade que eu tive, né, faz 5 anos atrás, que a própria cliente me apresentou a possibilidade, né, da modalidade de aquisição de terreno e construção. Essa modalidade o que é? Né? O banco libera o recurso para o cliente comprar o terreno aonde ele quiser, da forma como ele quiser, ele escolhe o terreno onde ele quer ali, o banco financia a compra do terreno e financia a construção dessa obra personalizada. Né? Então, assim, Minha Casa Minha Vida, a gente sempre tinha em mente conjunto habitacional, casa popular, casinha simples, pronta, e tá longe de ser só isso, mas longe, anos-luz, né? E aí nós conhecemos através dessa cliente, né? Ela se chama Nádia, até um agradecimento para ela aí, porque ela nos tirou ali, ela nos tirou de uma zona de conforto, não, né? Ela nos apresentou, né, um novo mercado e que, cara, ele faz toda a diferença hoje, né? Mesmo para a pessoa que tem pouco recurso, até mesmo para a pessoa que dispõe de muitos recursos, o financiamento habitacional ele ainda é mais vantajoso do que você utilizar recurso próprio, né? Enfim, então começou ali com essa cliente apresentando aí essa possibilidade, nós fomos a fundo, buscamos entender melhor todos os processos e tudo mais, e obviamente, né, que no primeiro processo, algo totalmente desconhecido, demos cabeçada pra caramba, né? Natural, né? Naturalmente, né? Mas fomos pra cima, a casa dela tá lá, tá pronta, inclusive a vizinha da casa onde os meus pais moram, né? Olha aí, pequena, se tiver algum problema, bate lá na porta da casa do pai, ó. É bem isso aí, né? Então, em cidade pequena é pior ainda. Mas enfim, cara, eu até costumo dizer que construtor que consegue sair bem numa cidade pequena, ele se dá bem em qualquer lugar, cara. Com certeza, porque ali todo mundo te conhece, conhece toda a tua próxima geração. Bom, quem tá ouvindo aqui que é de cidade pequena, com certeza alguma vez já ouviu esse questionamento. Quem é seu pai?
Você é filho de quem? Cara, Aí a pessoa decide o lamentável respeito isso. que ela vai te dar de acordo Com a sua origem, com a sua né? origem. Cara, é assim, a gente ri, mas é triste isso, né? Não é legal, não. Mas, enfim. Bom, aí a partir dela, aí começou, né, o boca a boca, né? Sei. A gente foi também, eu sempre fui um cara de prospecção ativa. Eu via a oportunidade, eu ia em cima, ou alguém lançava, ó, fulano falou de construir, não sei o quê. Eu ia, fui prospectando, né? Uhum. Buscando aí essas possibilidades. E aí, acho que a segunda obra foi numa cidadezinha vizinha, pequena também, que chama Nuporanga. E mesma coisa também, pegando, cabeçada, e até que eu tive a oportunidade de conhecer, eu não lembro, acho que foi através de uma colega de faculdade, o curso do Eduardo Augusto, né? Começou ali. E na época eu fiz um investimento ali, que para quem estava começando, assim, nossa, eu lembro que eu ainda perguntei pro cara, né? Eu falei, perguntei se eu não tivesse ficado satisfeito com a compra, se em 7 dias ele ia me reembolsar um valor. E aí ele falou, com toda certeza, minha esposa vai até lembrar disso. Que o cara, eu ainda fiquei felizão que ele me respondeu, tava numa live no YouTube, então, tipo assim, bem começando mesmo, né? Bem filhotão, né, na época. E aí eu fiz o curso dele, cara, e aí foi me norteando bem melhor, né? Eu já entendia de parte dos processos e fui aprimorando cada vez mais. Até que, e assim, eu nunca satisfeito, né? Até hoje eu nunca sou satisfeito. Os meninos que trabalham com a gente, tanto o pedreiro, o meu sócio, o arquiteto tá com a gente, cara, eu tenho certeza que eles vão ouvir isso e vão falar, puto, o Maurício é um chato de galoche, mas assim, é sempre pelo bem, cara. É sempre focando no bem das pessoas que vão se beneficiar com o que a gente faz, inclusive nós mesmos, né? Porque quanto melhor você se desenvolver, melhor você for para as pessoas, melhor você servir as pessoas, cara, é natural que o seu crescimento venha a ocorrer. Então, todo mundo vai ser beneficiado com isso. Então, eu sempre foco, cara, vamos sempre buscar melhorias, vamos sempre melhorar. Enfim, por que eu tô falando isso? Feito o investimento do Eduardo Augusto ali, eu aprendi bastante com ele e tal, e aí comecei a seguir, nem lembro como que surgiu aí o Cleiton, que eu citei aí, né? Surgiu o Instagram dele para mim, ele é um cara que ele fornece muito conteúdo de forma gratuita nos stories dele. Então, é fantástico, cara. E aí, ele ofereceu um curso lá também, na época era baratinho dele, ali, acho que eu investi acho que R$300 na época, hoje já tá bem mais caro, viu, gente? Mas era um pequeno investimento, falei, não, vamos ouvir a forma desse cara enxergar também. Então, vamos dizer assim, eu sou meio conhecimento de um cara muito foda, né, vamos falar, sou meio de outro aqui, e tô tocando o barco hoje. Foi atender a sua demanda, Foi né? atender a minha demanda. E hoje, de fato, nós podemos falar que nós somos especialistas em financiamento. Tanto é que no meu Instagram lá, quem tiver interesse, quiser seguir também, Maurício.engenheiro, é isso? Maurício.engenheiro, meu Instagram, que eu falo bastante também de obras financiadas e mostro o meu dia a dia também. Mas, enfim, deixa eu só retomar aqui, que eu acho que me perdi um pouquinho o foco. Aí que você fez o curso, que você entendeu como que você faz, Isso. começou a aplicar no dia a dia da tua obra, Perfeito. que eu acredito que até uma coisa, igual aquilo que a gente fala, né? Jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino, a jogo gente é vê jogo. a teoria, o que Com vale certeza. para Uberaba não necessariamente valerá para Salles Oliveira, assim como, né? para Orlândia, assim como para Ribeirão Preto. Exatamente. Então, de fato, eu nunca fiquei só no campo da teoria. Isso é um detalhe muito importante. Eu sempre ia para o campo de batalha. Então, eu pegava aquele conceito que eu aprendi e já tentava aplicar ali como melhoria para os nossos clientes. Tanto é que até tem muitos conceitos que a gente utiliza hoje, por exemplo, nas elaborações de cronograma de obra, que nós não seguimos 100% aquilo que é ensinado nos cursos. Hoje a gente descobriu formas até de fazer melhor do que os caras ensinam. E que, de fato, faz sentido para a gente. Sim. Né? Dentro da nossa demanda, dentro de como a gente sentiu as dificuldades, às vezes, dos clientes em receber recursos e tal. Porque, assim, cara, a maioria dos clientes reclamavam assim, puxa vida, acabou meu dinheiro ali, no meio da obra, ou não necessariamente, vamos dizer, o cronograma que foi montado e enviado para a Caixa não condiz absolutamente nada com o que está sendo executado.
E esse é um erro muito comum, né? Em Ribeirão Preto mesmo, nós já temos hoje 6 obras, né, de alto padrão que nós fomos acionados para apagar incêndio, né? Que outros engenheiros tinham feito os cronogramas furados, né, totalmente furados, e começou a faltar recurso para o cliente, aí o cara ia lá, reprogramou a obra, também cometendo erros similares ao que já tinha cometido antes, então isso é natural, que vai dar problema de novo. E aí nós chegamos, né, atuando dessa maneira também através das indicações. O correspondente bancário que nos atende, né, ele é daqui de Ribeirão Preto, e aí ela via a forma como a gente resolvia para os nossos clientes, a forma como a gente conduzia, e aí ela começou a nos indicar, para falar, ó, os caras que vão conseguir dar solução para isso são esses meninos aqui. E, de fato, cara, é até um motivo de muito orgulho para nós, né, de ver essas obras terminando hoje, até tiveram obras que já foram concluídas, e que a gente teve uma contribuição muito grande ali em resolver esse pepino que estava irresolvível para as pessoas, e a gente chegou e deu conta do recado. Né? Com certeza. Então, para quem pretende aí, né, fazer uma obra financiada, seja para cliente ou seja para si próprio, cara, um dos maiores segredos, né, de obras financiadas, de fato, está da forma como você vai locar os recursos no cronograma físico-financeiro. E, assim, não condiz 100% com a realidade do que é aplicado em obra. Por exemplo, a forma como a Caixa monta ali os intervalos de incidência, né, para você basear o mínimo e o máximo de recursos que você pode locar em cada etapa, ela não bate 100% com a realidade de uma obra. Né? Um exemplo aqui que eu vou citar. Na primeira etapa ali, vamos supor que nós investiríamos, sei lá, 10 mil reais, né, de aplicação, de fato ali. Na primeira etapa ia consumir o valor de 10 mil reais. Para a Caixa, eu posso falar que aquela etapa vale 30 mil reais, um exemplo. Porque está dentro do limite máximo que ela estabelece. Show de bola, cara. Por quê? E muitos não sabem isso. Pegam, vai lá e coloca o mínimo, 10 mil. Aí, beleza, tocou a primeira etapa, zerou a conta. Tocou a segunda, aí partiu do mesmo princípio, foi colocando o mínimo de recurso ali. Aí, sei lá, uma fase de fundação, você precisa fazer um alto investimento em aço e tudo mais, falta dinheiro para dar início na terceira etapa. Por quê? Foi colocando o mínimo, não gerou aquela gordurinha, aquele fluxo de caixa no começo, né? E por que as pessoas fazem isso? Por falta do conhecimento de como funciona, né? E a prática nos ensinou isso, a prática nos mostrou isso, né? Os cursos e principalmente a prática depois você aplicando. Tanto como eu falei, teve coisas que nós ajustamos à nossa realidade trabalhando, né? Atuando. Então, um dos maiores segredos está, de fato, na forma como você vai montar um cronograma físico-financeiro. Tá, Maurício, como que é isso? Cara, eu não vou dar essa aula aqui também, porque ela precisa, ela é bem teórica também, você tem que mostrar. E até porque aqui é mais pra gente dar uma pincelada, né, de como que funciona, porque de fato, por isso o título desse episódio é Descomplicando a Obra Financiada, né? É pra descomplicar, e é bem aquilo, uma coisa que eu aprendi no início da carreira, que eu acho que vale pra carreira toda, o engenheiro ele não precisa saber tudo, ele precisa ter o telefone de quem sabe. Boa, cara, esse é o segredo. Esse é o segredo. Tanto é também que nós temos muitas parcerias com arquitetos, com engenheiros, que, especialmente arquitetos, cara, que eles não querem pensar, eles não querem se meter com financiamento, porque realmente é um assunto que ele não é muito divertido. Gastar energia com aquilo que eles são bons. Aquilo que eles são bons, em pensar as construções ultraplanejadas, os projetos detalhados, aquelas construções lindas. E é o que eles querem. A maioria dos caras, eles querem isso. Então, eles vieram buscando muito fazer essa parceria com a gente, né? De fato, para descomplicar isso. Porque adianta o projeto ser maravilhoso, incrível, ter o recurso para isso, mas o cliente está um pesadelo para o cliente dele, porque ele tem dinheiro para aquela obra, mas ele tá parado lá na última etapa. E aí, cara, quantas vezes que isso já não chegou para a gente, sabe, os clientes simplesmente desesperados, né, pela falta de recurso, mas tendo recurso, mas que foi locado muito mal, né? Então, essa questão que eu estava abordando de cronograma físico-financeiro, que é onde está o segredo do negócio mesmo. Cara, eu não sei qual é, porque assim, tudo na vida é muito simples demais, são fáceis as coisas, óbvio, né? Não vamos levar o pé da letra, mas teoricamente,
Teoricamente não. Na prática, vamos dizer que a gente complica muitas coisas, né? As coisas são simples e a gente complica. Por que eu tô falando isso? Cara, você vai montar um cronograma de uma obra, tudo bem, você tem experiência e tudo, mas tá, tem cliente ali que vai trabalhar um pedreiro e um servente. Aí tem um outro cliente que vai trabalhar uma equipe que tem 4 pessoas. 2 pedreiros, 2 serventes. Ou uma outra lá que vai ter 8 pessoas. Essas 3 equipes vão atuar na mesma velocidade? Elas vão entregar a obra no mesmo tempo? Não. Cara, a conta não fecha se falar assim que ou o serviço vai ser muito mal feito, né? Então, assim, a tendência é que quanto mais pessoas estejam trabalhando na obra, mais rápido ela seja executada. Ou seja, o que nós temos que fazer quando vamos montar um cronograma de uma obra financiada? Falou, você já definiu com quem você vai construir a sua obra? Em muitos casos, os clientes falam que não. Tá, mas há uma possibilidade, assim, você já imagina quem vai ser essa pessoa, se vai ser uma construtora, se vai ser um pedreiro com ajudante, se vai ser o fulano igual o Salles, Orlândia, você acaba conhecendo bastante as equipes. Então, às vezes o cara fala, vai ser a equipe do fulano de tal, então eu já sei como que a equipe, qual que é a frequência que esse pessoal trabalha. Então, por mais que não tenha fechado com eles, eu acabo criando um cronograma baseado, lógico, com uma certa folga, mas um cronograma baseado naquilo que no ritmo que o pessoal trabalha, né? E aí eu vou montar o cronograma a partir disso. Se eu já tenho definido quem vai ser, né, o responsável por construir essa obra, melhor ainda. Porque, cara, a gente tem lá os nossos documentos que a gente vai perguntando, etapa X, previsão, uma estimativa. Quanto tempo você vai levar? X dias, X meses. E assim nós vamos montando. Aí vamos supor lá que deu que a obra vai ser executada em 9 meses. Óbvio, nós não vamos colocar somente 9 meses, nós vamos dar uma quebrada, que esse cronograma ele vai bater ali nos seus 10, 12 meses, dependendo, né? Só que tem umas estratégias, uns macetezinhos ali, porque hoje a Caixa tem 2 momentos, né? Que é com 30% de execução de obra e com 85% de execução de obra que ocorre a vistoria do engenheiro da Caixa. Somente nessas 2 etapas. As outras liberações, quem faz é o próprio responsável técnico, né? Às vezes nem o responsável técnico. Muitos nos contratam até para fazer isso, mesmo que não vai ser a gente que assina o laudo de medição, somos nós que fazemos porque nós já sabemos, nós entendemos o que a obra tem que evoluir. Às vezes tem alguma coisa, sei lá, que faltou uns 5% para bater um percentual. A gente tem essa malícia, esse macete também de poder adequar ali a medição para liberar o recurso e tudo mais. Então, nós vamos montar ali esse cronograma baseado em quem vai executar a obra. Parece uma coisa óbvia, né? Porque, cara, como é que eu vou saber o tempo que você vai levar para fazer uma coisa? Perguntando para você, pela sua capacidade, pela sua experiência. Cara, vou entregar em tanto tempo. É igual quando nós fechamos, um serviço de projeto, alguma coisa do tipo. E cara, as pessoas, os profissionais que vão montar essas planilhas, esses cronogramas da Caixa, eles não partem disso. Partem do quê? Não tem a mínima ideia. Eles simplesmente devem, sei lá, fazer um sorteio assim, ali. Opa! Sabe, Cara, sinceramente eu não sei o que acontece, porque realmente parece uma coisa muito óbvia, mas é um erro muito comum de se acontecer. Então, cara, você vai montar um cronograma de uma obra financiada, pega ali o cidadão, Sou Sebastião, já teve um Sou Sebastião que sentou ali com a gente, perguntando, Sou Sebastião, quanto tempo, tal, ele ia falando, lógico, pedreiro ele tem uma coisa, ele se engrandece quando ele fala que ele faz em menos tempo, né? Então, assim, a gente já tem até essa noção que às vezes o cara fala que ele faz mais rápido do que realmente ele faz. Então, você vai montar o cronograma baseado naquilo que o cara tá te falando, mas tendo a malícia para aquilo também. Né? Até uma hora que você tem um repertório, né? Com que certeza. Você já sabe, cara, já tem o repertório, cara, uma obra dessa aqui é esse time que leva... Perfeitamente. Isso especialmente para quando ainda não definiu exatamente quem vai ser, né? Você já tem, como você citou, nós já temos um repertório. Então, mesmo que não tenha definido 100% quem é, esse repertório nos permite... Pelo menos ter uma assertividade. Né? Com certeza. Cara, Maurício, beleza. Então você está falando aí que suas obras são lindas, maravilhosas, ocorre nenhum atraso, não sei o quê. Cara, a nossa assertividade, né, ela é bem alta nesse quesito.
E mesmo quando acontece, por exemplo, da etapa não ter batido um percentual ali dentro dos 30 dias, que normalmente as medições são mensais, né? Ah, eu vou precisar de 45 dias. Ai, meu Deus, e agora? 45 dias, preciso... nossa, a Caixa não vai liberar isso. Cara, nunca existiu nada disso. Ao pé da letra, sim, tem que ser executado dentro de 30 em 30 dias, né? Todos os meses ali. Só que na prática, cara, não acontece bem dessa maneira. Se atrasar ali uns 45 dias, você vai emitir o laudo, bateu o percentual que está previsto no laudo, a Caixa vai te liberar o dinheiro e vai falar, segue o jogo, segue sendo feliz aí com a sua obra. Pode até ser que alguém que esteja ouvindo vai falar, mas não pode, que eu já ouvi muitas coisas desse tipo. Não pode, mas assim, deu certo comigo até agora, e eu não estou falando que está fazendo nada de errado. Simplesmente a gente está sendo maleável. Até que se chegar em algum momento que a Caixa, o engenheiro da Caixa falar para mim que sei lá, vai travar um recurso ali, que não vai liberar o recurso, cara, é só reprogramar a obra, reprogramar o cronograma, tudo tem uma solução. E é onde eu te falo, as pessoas às vezes se desesperam com as coisas que não faz sentido nenhum. Sim. E acho que é o fim do mundo. E não a pessoa precisa estar com o profissional certo, Está né? Com o profissional lá certo, na hora para poder fazer o serviço. Exato. Eu tenho uma dúvida que é até um pouco antes dessa etapa de montar o cronograma. Certo. Pensei assim, deve ser talvez a dúvida de várias pessoas que estão aqui nos assistindo. Até por sinal, você que está assistindo, se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que depois o Maurício vai responder. Vai ser um prazer imenso. Pode mencionar no Instagram também, @pedromaranhão.engenheiro, que lá eu também respondo todas as perguntas que precisar. E se você que assistiu até esse momento ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. E todos esses episódios que estão aqui no YouTube também estão no Spotify. Bom, vamos lá. Então, de uma etapa antes, a pessoa o cliente que resolveu construir, ele não sabe ele sabe que ele tem um dinheiro. Sim. E ele tem um sonho. Então vamos contextualizar nesse ponto. O cliente tem um dinheiro, uma verba, ele tem um sonho. Aí ele chega, em quem que ele tem que ir primeiro? Vamos lá, vamos direcionar o cliente. Perfeito. Porque quem faz esse cronograma? Bom, a minha recomendação, obviamente, nós sempre orientamos a pessoa a entrar em contato com o nosso escritório, com a nossa empresa. Por quê? Nós já tentamos ali, em um primeiro momento, nós já chegou clientes lá no escritório que já tinha um projeto pronto, ou que ele tinha apenas o sonho, que ele ainda precisava desse projeto, e aí nós, a partir disso, ou tendo o projeto, ou tendo uma ideia do que ele deseja fazer, nós já conseguimos estimar ali aproximadamente qual seria o custo disso. Aproximadamente, óbvio, tem vários outros critérios para a gente analisar. Mas dessa maneira a gente já consegue direcionar bem, ali, conduzir bem esse sonho, essa vontade que a pessoa tem, de poder construir a casa própria. E a partir disso, nós vamos explicar exatamente como são as etapas e nós vamos passar uma lista de documentos para esse cliente para que nós possamos fazer uma avaliação de crédito junto à Caixa. Esse é o primeiro passo. Por quê? Isso tem que ser antes até mesmo de você desenvolver um projeto. Porque às vezes a pessoa tem um sonho muito grande ali no primeiro momento, só que às vezes a realidade dela não condiz exatamente com aquilo que ela pretende fazer. Então às vezes a gente precisa trazer a pessoa ali para ficar com o pé um pouco mais no chão ali, vamos dizer, e vai conduzindo dentro da realidade dela para que o sonho não passe a ser apenas uma ilusão, que é uma ilusão, eu acredito que é uma coisa legal, Com certeza. Então, a gente quer, de fato, que a pessoa não se iluda, não vá lá, porque já aconteceu isso também, de um cliente chegar lá com um projeto feito ali para outro escritório e tal, aquele projeto lindo, 3D, maravilhoso, não sei o quê. Essa aqui é a casa dos meus sonhos, agora eu preciso que você viabilize a construção dela com o financiamento. E aí nós fomos lá fazer a avaliação de crédito,
a renda que a pessoa possuía estava distante, né, dela conseguir de fato executar a construção exatamente do jeito que havia sido projetado, né? Então, ela buscando o nosso escritório, por mais que ela não queira desenvolver o projeto ali com a nossa equipe e tudo mais, ela pode optar pelo profissional que ela quiser, né? Só que antes disso, nós vamos entender de fato ali o que ela pretende fazer, estimar, né, e o custo disso e falar, então, vamos avaliar o seu crédito primeiro. Vamos ver o que o banco vai liberar para você, como que vai ser, e a partir dessa avaliação de crédito liberada, né, não, aprovou, liberou o recurso, aí sim ela entra nessa fase do projeto. E nós, em cima disso, já conseguimos estabelecer para ela, falar, aproximadamente você consegue fazer uma construção de X metros quadrados, baseado nesse terreno X que você me apontou aí, que pode ser do seu interesse, que vai dar certo para você. Então, a gente já vai direcionando bem a pessoa, e até uma coisa muito interessante, né? Hoje nós atuamos da seguinte maneira: a pessoa ela só investe qualquer recurso ali conosco a partir do momento que o crédito dela é aprovado e ela está de acordo com todas as condições ali, porque antes disso, para nós não faz sentido a pessoa fazer investimento nenhum ali, a gente só está auxiliando, está só orientando ela qual é o primeiro passo ali para ela poder realizar esse sonho de ter a casa própria, né? Sim. Então, feita essa avaliação de crédito, aí, se ela não tiver o terreno, né, ela precisa definir qual vai ser esse terreno, né, fazer um pré-contrato ali, fazer um contratinho ali de pré-venda com o atual dono desse lote, e aí partir para a fase de desenvolvimento de projeto, que aí a pessoa fica à vontade para escolher a empresa que ela desejar. Com o projeto pronto, aí entra nós aí de fato, né, que é onde nós desenvolvemos as planilhas, né, que é a definição de orçamento, né, os valores para cada etapa e o cronograma, né, como que esse cronograma vai ser distribuído ao longo da obra. Essa é a fase, gente, que não se pode errar, como eu já citei, foram as maiores causas aí desses incêndios que nós viemos apagar, não só em obras aqui, também na nossa cidade lá, a gente já consertou muitos problemas que as pessoas tiveram por cronogramas mal elaborados, porque tem as estratégias, né, de fato ali, tem os conceitos para que você possa fazer o negócio muito bem feito. Por que eu falo que essa fase que não pode errar? Porque é aí que começam as dores de cabeça durante a execução da obra. A falta de dinheiro para etapa, não só para etapa, até mesmo para a obra. Trazer o cara para uma realidade ali, né? Falar, nós simplesmente não é sempre que a gente fala o que a pessoa quer ouvir. Né? A gente traz para a realidade, porque, como eu estava falando para o Pedro antes do episódio começar, uma coisa que move muito a gente, né, e isso é um conselho que eu dou para quem está começando também, é a empatia. Você se colocar no lugar da pessoa, no lugar do cliente, o cara não entende absolutamente nada, ele está ali, sei lá, a Caixa, ela financia no máximo 80% dessa execução, dessa compra do terreno e execução da obra. 20% é recurso próprio do cliente, tá? Isso eu ainda vou entrar nesse assunto que é muito interessante para quem não sabe. Mas cara, mesmo que seja apenas 20% desse recurso, é um recurso suado, né, que a pessoa lutou bastante para conquistar ali. Então, a gente se põe no lugar dela, fala, putz, quanto ela teve que ralar, quantas coisas ela teve que abrir mão para poder estar realizando esse sonho. Então, eu me ponho no lugar dela, falo, não, eu sempre falo para os clientes, cara, eu não estou fazendo a sua casa, eu estou fazendo a minha casa, com as coisas da forma como você quer, né, mas a casa é minha. Então, se tem algo errado, cara, é muito fácil de você saber se você vai continuar ou se não vai, né? Então, essa questão de fato de você auxiliar o cliente ali em fazer essa definição do projeto, o tamanho dessa construção, se de fato condiz com a realidade dele, para de fato isso não se tornar uma coisa... Como é que eu posso dizer? Esse sonho não se tornar um pesadelo. Né? O cara tá ali construindo, tá com a obra dele em andamento, e aí começa a faltar recurso dentro daquela etapa. E aí, cara, é desespero total. Total. E de fato As pessoas chegam pra gente descabelada. Aí, meu Deus, e agora o Maurício me ajuda? Já teve caso, por exemplo, que a pessoa não tinha condição ali naquele primeiro momento nem de pagar o nosso serviço.
né? Você tinha que fazer um contrato ali, dar algum jeito de ajudar a pessoa ali, pelo menos a destravar o recurso para ela poder te pagar. Cara, isso é horrível. Entendi. Isso é horrível, né? Sim. Então, você escolhendo o nosso escritório, né, a nossa empresa ali, para poder auxiliar você nessa questão do financiamento, cara, é uma ótima escolha. Você pode optar ali pela empresa que você quiser ali para desenvolver o seu projeto, para executar a sua obra, mas na parte de financiamento de fato, você precisa procurar alguém que... especialistas, né? Vamos falar dessa maneira. O cara que realmente entende daquela área, porque ele vai te ajudar muito. Então, é uma equipe, né, forte. É o bom arquiteto, igual nós temos obras aí, a maioria delas. Tem o arquiteto que projetou, o engenheiro que calculou a parte de estruturas e nós com o financiamento. Então, esse time trabalhando em conjunto aí, cara, tem muito a ajudar. Não tem como dar errado, Não né? tem como dar errado. Então, recapitulando, até nós já trouxemos um assunto parecido com esse sobre financiamento bancário. Lógico, nós trouxemos o pessoal da Mobile. Volte alguns episódios aqui para trás, assiste esse episódio que ele traz bastante do panorama de como procurar a assessoria do correspondente bancário para fazer essa simulação, a parte jurídica, o quanto que consegue financiar e tal. E hoje o Maurício está aqui trazendo a visão de campo, né? Sim. O que precisa acontecer. E contextualizando para os profissionais, né, que estão ali executando a obra. Sim. Me corrija então se eu estiver errado para ver se eu entendi corretamente. Então vamos dizer, o arquiteto foi o primeiro que o cliente chamou para fazer o projeto. Correto. Não comprou nem o terreno ainda. É importante que o arquiteto decifre, porque às vezes o cliente não fala com clareza, né? Sim. Qual que é o budget dele ali, qual que é o orçamento que ele tem para gastar. Sim. Ele só fala qual é o sonho, não fala qual que é o orçamento, qual que é a expectativa. Perfeito. Porque a obra boa é a obra feita e entregue. Com né? toda certeza. A obra, você fez o projeto, ela tá lá parada. Tá no papel. Pra gente que depende até de marketizar, não é nada interessante a obra no papel. Sim. A obra boa é que sai do papel. Com certeza. Então, está nas mãos... Lógico, eu estou trazendo para a realidade de algumas cidades, a maior parte dos projetos são feitos pelos arquitetos. A gente já tem até outros episódios que falam sobre isso, sobre as atribuições de engenheiro, atribuições do arquiteto. Perfeito. Então, o projeto arquitetônico, o arquiteto é o especialista para fazer isso. Então, ele é o que tem o primeiro contato com o cliente. Parte dele, primeiro, decifrar esse orçamento que o cliente tem para fazer um projeto adequado. O cenário ideal seria esse, entendeu? De fato. Não, por isso que o legal do podcast é isso. Nós estamos trazendo informação que eu que estou aqui entrevistando não sei. Em muitas situações que até da forma como eu conduzi antes mesmo, né, da pessoa procurar um arquiteto, a gente orienta que ela de fato faça essa avaliação de crédito primeiro, que ela busque alguém que vá de fato orientar ela qual é a capacidade dela para poder desenvolver, pegar esse financiamento. E a partir desse valor, ser apresentado para o arquiteto, para ele desenvolver o projeto em cima daquilo. Por isso que é importante, que foi até o que a gente tratou no episódio, o arquiteto, que é o que tem o primeiro contato com o cliente, que é esse elo de confiança, de segurança, orientar o cliente a procurar. Já uma das primeiras perguntas, você pretende construir tudo com recurso próprio? Você pretende pegar financiamento bancário? Pretende pegar financiamento bancário? Já conduz até um correspondente bancário. Sim. Né? No caso, para ver... a gente tem números, né? Sim. Até tem essa etapa também que é importante, procurar conhecer os índices da sua cidade, quanto mais ou menos custa cada obra. Sim, lógico, cada metro quadrado. O metro quadrado de cada lugar é de um jeito, de condomínio é de um jeito. Então, ter esses números, se você não sabe, procurar algum amigo que saiba. Perfeito. Né? E conduzir até um correspondente bancário para ver essa parte jurídica e ver se vai ter a verba. Correto. Beleza. Isso posto, a gente parte para a etapa de projetos. Perfeito. Correto? Então, o arquiteto foi chamado pelo cliente, vamos usar essa linha do tempo. Sim. O cliente contratou o arquiteto já tenta entender ali as expectativas do cliente, conduz ele até o correspondente bancário. Fez esse processo, viu a grana que eu tenho, dá para construir uma casa de 200 metros quadrados. Perfeito. Que custe até X reais o metro quadrado. Isso. Beleza. Dali ele já sabe mais ou menos. Já tem um norte. Já tem o norte, já tem o orçamento do cliente, já sabe o que dá para ele colocar no projeto do cliente, sabe? Se dá para ele colocar
uma super viga em balanço se o Exato. cliente vai ter condições de Ou pagar não, isso ou não, Isso. né? E, enfim, então, partiu dessa etapa, tem o financiamento bancário, fez o projeto. Beleza, fez o projeto. O cliente vai lá, vai contratar uma empresa para executar a obra dele. Sim. Então, o cliente que não quer ter dor de cabeça vai contratar uma construtora que tem um responsável técnico que executa a obra. Correto. Aí esse responsável técnico não faz ideia de como que faz esse processo, como que faz o cronograma. Sim, a parte técnica do A parte técnica do financiamento. Então, esse engenheiro que está executando a obra precisa buscar assessoria ou parceria de um especialista na área para fazer. Beleza. Chegou o especialista. O especialista é que faz esse cronograma que você disse para a Caixa, Sim. correto? Beleza. É isso aí. Agora, qual o próximo passo? Fez o cronograma, entregou para a Caixa. Então, recapitulando, o arquiteto conduziu até o correspondente bancário, já tem uma noção de quanto que vai conseguir de verba, fez o projeto, chegou no engenheiro que vai fazer a execução. Se o engenheiro que vai fazer a execução já tem expertise para isso, ele mesmo toca. Se ele não tem, ele procura um parceiro. Perfeito. De alguém especialista. O especialista faz o cronograma. Correto. Daqui para frente. Próximo passo é juntar toda essa documentação desenvolvida, projeto, as planilhas, a parte técnica do financiamento, e é enviado para a Caixa, né? Nessa fase que você envia essa documentação para a Caixa, ocorre a análise da engenharia, do engenheiro credenciado pela Caixa para viabilizar a proposta, que nada mais é analisar, né, a documentação desenvolvida de projetos, planilhas da Caixa e tudo mais, com a proposta que foi aprovada ali do crédito para esse cliente. E aí ele vai analisar o terreno, ele vai analisar os projetos, as planilhas desenvolvidas e vai emitir um laudo liberando ou não a assinatura desse contrato, né? Maurício, por que ele não liberaria? Às vezes ele ia analisar um metro quadrado que não condiz de fato com a realidade, uma discrepância, algum item e tudo, um terreno que não foi previsto na documentação, um muro de arrimo, mas ele tem um desnível considerável lá, precisa ser considerado isso na proposta. E, enfim, a partir do laudo aprovado, o cliente vai para a assinatura do contrato na Caixa. Uhum. Normalmente, a partir da assinatura do contrato, a obra já teria que iniciar no dia seguinte a assinatura, né? Porém, isso, vamos dizer que é quase humanamente impossível de se acontecer. Você nunca está com a mão de obra disponível. Você não sabe exatamente o momento que você vai assinar o contrato ali. Isso é uma loucura, né? Eu já citei várias vezes para o pessoal que o ideal seria a Caixa alterar o normativo ali para que a obra dê início de fato pelo menos 30 dias após a assinatura do contrato, para que se tenha um planejamento, toda aquela mobilização de equipe e tudo, para você dar início. Nós já fazemos desse jeito. Como eu falei, podendo ou não, é dessa maneira que a gente faz. A partir do start, a obra, assinou o contrato dia 28 de fevereiro. A obra iniciou dia 20 de março. O nosso start de cronograma, tá, gente? Sempre funcionou dessa maneira. É a partir do 20 de março. Lembrando que estamos falando em 2023, né? Primeiro semestre de 2023. Pode ser que segundo semestre de 2023 mude a regra, né? Sim, exatamente. Mas hoje, primeiro semestre de 2023... É dessa maneira, que se mudar, que seja para melhor, né? A gente sempre espera isso. Mas, enfim, o nosso início, de fato, é a partir de quando a gente começou a obra. Aí nós começamos a contabilizar o nosso cronograma em cima da data de início da obra e até hoje não tivemos nenhum travamento ali de cronograma, de recurso para o cliente, desde que acompanhe exatamente o cronograma. Entendi. E como que funciona essa questão da liberação da verba? Então, assim, assinou o contrato, começou a obra. Como que funciona essa questão da liberação da verba? Como eu já citei, né, o cronograma ele é baseado mensalmente, né? A cada 30 dias você tem que soltar o serviço correspondente ao cronograma lá. E a partir desses 30 dias da execução do serviço que estava previsto no cronograma, o engenheiro responsável pela obra ou o especialista que está dando apoio nessa parte do financiamento, ele vai fazer a medição, né, que são as PLS. Né, agora me fugiu o significado da sigla agora.
mas nada mais é que as medições para liberar o recurso mensalmente. Então, todos os meses, né, a obra tem 12 meses, por exemplo, todos os meses quem faz essa medição é o responsável técnico ou o especialista que está dando apoio para aquela obra. Porém, com 30% de execução e 85% de execução de obra, também é convocado um credenciado da Caixa para fazer essa vistoria junto ali com o responsável técnico dessa obra. Então, cada um faz o seu laudo, e aí é feito um comparativo e tudo, se tiver igual, tiver condizente, é liberado ali os recursos sem maiores problemas nessas duas etapas. Mas hoje, graças a Deus, a Caixa funciona dessa maneira, que o responsável técnico libera os laudos, né, de medição. Porque mas os laudos de medição que você faz, essa verba é liberada através do laudo de medição que você faz. Através do laudo de medição. Então, por exemplo, eu entreguei hoje o laudo, tende a liberar o recurso no seguinte dia útil, a data que eu entreguei essa medição para a Caixa. A gente sempre envia direto para a agência. Entendi, perfeito. E aí é isso, né? Dessa maneira aí até o final da obra. Entendi. E no final da obra, quando que entra o dinheiro final, quando você finaliza a obra? Ótima pergunta, Pedrão. Outra falha imensa que a gente viu acontecendo com muita frequência. Eu não sei porquê, mas muitos profissionais deixam uma grande quantidade de recursos parado para o último mês. Isso é um erro gravíssimo para obras financiadas, porque o último mês, para liberar a última parcela do financiamento, você precisa estar com o habite emitido e a construção averbada em cartório. Isso tem um prazo. Acho que a Ribeirão Preto está um pouquinho mais rápido agora, né? Mas outras cidades que ainda vivem ali das pedras, vamos dizer, que depende ali do engenheiro da prefeitura, que tem o tempo dele para fazer as coisas... Cara, é um caos, dependendo da situação. Já teve casos de ficar 40 dias para sair um habite, isso é um absurdo, né? Mas acontece, a gente tem que jogar o jogo, né? E então, o que nós fazemos a partir disso? Cara, a gente deixa o mínimo necessário para a última parcela, justamente por conta desse tempo de prefeitura e de cartório também, né? Então, o mínimo que nós podemos deixar, né, de construção para o último mês, por via de regra da Caixa, é 5% da obra. Então, o mínimo. Então, você que vai fazer a sua planilha e tudo mais, coloque isso na sua cabeça, né? Tem outras estratégias, tá? Isso é muito importante frisar. Essa é a estratégia do Maurício. Mas o último mês, cara, coloque o mínimo, 5%, porque senão já aconteceu de ficar 20%, cara. Recentemente a gente pegou uma planilha aí que tinha 20% na última etapa lá. Pensa, até sair um habite, uma averbação, o cara ficar com 20% de recurso retido de uma obra é muita coisa. Fornecedor, mão de obra vai querer matar a pessoa, né? Isso é natural. Então é um cuidado muito grande que também a gente desenvolveu no campo de batalha, com os conhecimentos que nós adquirimos e que vale muito a pena dar essa dica pro pessoal. Muito bom. Cara, foi até além do que eu imaginei, né? Você ensinou até o pulo do gato. Um dos. Tem muito, hein, galera? Infelizmente o tempo é curto mesmo, né, do podcast. Afinal, isso não é um curso, é um bate-papo. Claro. Né? Mas, cara, acho que ficou muito claro. Que bom. Ficou muito claro para todo mundo. Pelo menos para mim ficou muito claro. Acho que a gente pegou uma cronologia bacana e deu os exemplos. E acho que foi bom, porque veio para complementar o outro episódio. Até convido todo mundo que está assistindo até aqui. Assista também o episódio com o correspondente bancário que fala sobre financiamento imobiliário. Eles já trazem uma outra abordagem, né, que não é essa abordagem de obra que o Maurício trouxe. Eles trazem a abordagem de como que funciona o financiamento terreno e construção, quantos % que consegue financiar. Sim, legal. Quais são os procedimentos para fazer o pedido para a Caixa. Enfim, várias outras partes que não essa parte de obra, então por isso que eu achei muito legal. Que bom. Isso que você trouxe aqui, acredito que tirou a dúvida, cara. O engenheiro que está pegando a obra pela primeira vez, pegando sua primeira obra, já sabe pelo menos para quem que ele tem que ligar. Pois é, já conseguiu destravar. E achei muito importante também, pelo nível de informação que a gente está trazendo para os arquitetos que estão fazendo os projetos. Sim. Né? Como ele orientar esse cliente para ter esse financiamento, para ter aquilo que ele procura de melhor para ele sempre, né? Bom, e eu gostaria de agradecer você que assistiu esse episódio até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. E também você pode acompanhar vários cortes dos podcasts e várias outras notícias sobre o podcast ou ideias e outras coisas da engenharia através do meu Instagram,
pedromaranhão.engenheiro. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou alguma sugestão que depois o Maurício vai responder. Com um prazer. E ele já está intimado a voltar aqui pra gente gravar um outro episódio, Opa. né? Porque senão a gente passava 3 horas aqui falando. Com certeza, que, nossa, eu tô com É um aquele assunto que gostinho de quero gosta. mais. E fica, né? Eu tô tremendo aqui. Fica esse gostinho de quero mais. Que pena, cara. Maurício, como que o pessoal então consegue te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram é mauricio.engenheiro. Compartilho sempre da minha rotina, abro caixinhas de perguntas ali pro pessoal esclarecer as dúvidas voltadas ao financiamento, damos assessoria, ajudamos, também para somar no que for possível. Perfeito. É isso. Maurício, então, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Cara. Acho que foi riquíssimo esse episódio. Acho que bom, fez jus que bom. ao título, Descomplicando a Obra Financiada. Acho que a gente descomplicou aqui, pelo menos mostrou o caminho das pedras, né? É isso aí. O intuito era esse. Que bom. Muito obrigado e até a próxima. Até, galera. Valeu. Valeu. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,